Sistema cardiovascular, ou para a galera das antigas, conhecidíssimo sistema circulatório. Para mim, muito mais fofo, muito mais bonito. Mas é o tema aqui dessa questão do FT 2020, questãozinha boa, para a gente aqui, ó, revisar inúmeros assuntos importantíssimos, cai em tudo quanto é prova, hein? Essa questão aqui mais dentro da realidade dos vestibulares, porque chega de zoologia, porque, meu irmão, essa prova até essa questão de zoologia é pesada. Beleza? Vamos com tudo, galera. Se inscreva no canal, importante vocês aí do Tocantins, ó, deem essa força, porque, pô, a gente tá pegando aqui tudo quanto é questão do FT. Vamos ter aí uma playlist bonitona, e é claro, quando vocês, né, se inscrevem, mandam aí comentários e tudo mais, a gente se empolga e, naturalmente, vamos dando prioridade aqui no nosso cronograma. Valeu? Vamos com tudo e fique ligado. Se você for fazer Enem também, cara, fica ligado que aqui, ó, esse linkzão aqui te encaminha para o nosso clube de canais. Você pode ser membro do QBio, pode ter acesso a vídeos exclusivos para de química, tá? Intensivo, Enem, uma cacetada de vídeo exclusivo para quem é membro do QBio. Beleza? Segue a vinheta. Pronto, galera, a questão é muito simples, né? Ele fala para você analisar e, meu irmão, ver quem é que tá certo. Esse é o papo, né? As 5 afirmativas que tem aqui. Então vamos analisar. Galera, esse tipo de questão, antes de, né, seguir aqui a linha do conteúdo, cara, é importante demais que vocês se liguem nas afirmativas, tá? Nas alternativas. Porque muitas vezes, cara, em temas que pode te dar uma certa dúvida, você consegue ali uma mais absurda, outra que, pô, você lembrou e tudo mais, você consegue anular, meu irmão, já mata a questão, beleza? Então, se ficou em dúvida uma e outra, analise ali, né, as outras afirmativas e tenta ir excluindo, né, as opções que não estiverem de acordo, beleza? Então, vamos lá. Analise a afirmativa, tá aqui a primeira. O sistema cardiovascular envolve tanto o sistema sanguíneo quanto o sistema linfático. Cara, isso é até um pouco polêmico, tá? Porque, de fato, tem autores que consideram sistemas distintos, mas é inegável que tem uma relação importantíssima, tá, do sistema linfático e do sistema cardiovascular, ou seja, dá para interligar aí, né, tudo numa cosita só, beleza? Porque, olha só que bacana essa imagem aqui, ó. Lembra que o coração, ele vai bombear o sangue, vai jogar sangue para tudo quanto é canto do nosso corpo, ok? E lembre que as artérias, elas vão se ramificando em arteríolas até chegar, né, o capilar, que é onde rola a troca, né, de substâncias com os tecidos, ok? Então esse sangue ele chega com alta pressão, ok? Hidrostática. E para falar um pouquinho de hemodinâmica e tudo mais, eu vou deixar essa questão lindona da UERJ. Vejam essa questão é legal pra caramba, que aí eu falo de pressão osmótica, de pressão hidrostática, beleza? Esse papo bem maneiro. Então lembre que o sangue chega aqui com alta pressão hidrostática, meu irmão, vai extravasar líquido para, né, abastecer as células. Nesse líquido vão estar os nutrientes, vai ter o oxigênio, vai ter a porcariada toda aí. Porcariada não, né? Só as coisas boas. Show? Então, minha gente, o que acontece? Extravasou, nutriu célula. Só que aí, galera, esse líquido que foi extravasado, ele retorna, ok, para os vasos sanguíneos, né, caracterizando agora a formação das veias e o retorno para o coração. Beleza? E aí, minha gente, que entra o papo do sistema linfático, que vai drenar o excesso do líquido que não retornou, né, aos vasos sanguíneos. Beleza? No caso, a veia. E aí vem uma importância, né, também muito grande do sistema linfático relacionado ao nosso sistema imunológico, partindo da ideia de que, ó, né, repare que ele caracterizou aqui uns gânglios que a gente chama de linfonodo, que estão cheios de células o quê? De defesa, cheios de linfócitos, ok? Então, quando você pensa aí numa infecção, por exemplo, né, vamos pensar que está aí com a virose braba, que caiu na tua circulação, filho, né, o vírus ele vai cair no espaço extracelular, ok? Né, intercelular, desculpa, né, entre células, tá? E aí, galera, o que acontece? Esse vírus ele cai no sistema linfático também, tá? E os linfonodos eles funcionam razoavelmente como se fosse um filtro. Ok? Eles percebem a presença do vírus e arregaçam ele na porrada, filho, né? Essa é a ideia. Então você tem ali uma forma de defesa. Não é à toa que quando você está
né, com uma infecção e tudo mais, né, vai lá no doutor, ô doutor, tô aqui com as bicheiras braba, tô com, né, um pouco de febre, passando mal, papapá, pipipi. O doutor, ele vai lá e com a mão ele vai apalpando aqui e percebe se você tá com ou não as famosíssimas ínguas, que eu adoro, né, formas populares de dar nome às coisas, gente. Né, o pessoal hoje, né, eu até brinco com a galera da medicina, que recebe o diploma, aí vocês ficam metidos, aí não falo mais íngua, fala que é uma inflamação do linfonodo, beleza? O linfonodo ele aumenta porque ele prolifera as células de defesa que estão ali no interior, então ele aumenta, já que tem, de fato, uma virose, uma bacteriose, não é uma infecção que seja. Beleza? Então a ideia do linfonodo, além de drenar o excesso do líquido intercelular, ele também atua como um mecanismo de defesa importantíssimo para a nossa vida. Show? Tranquilo? Então você pode considerar sim, tá? Esse cara como se, né, fizessem parte, né, do sistema cardiovascular. Ok? Então, trabalhando tanto sanguíneo quanto a linfa. E aí, vamos supor que você ficou com dúvida, tá? Ficou com dúvida, não quis marcar nada ainda. Show? A segunda, ele fala o seguinte, ó, que as paredes do coração são constituídas por tecido muscular liso. Aí ele já deu, meu irmão, uma tirambada muito longe da realidade. Lembra que nós temos 3 tipos de musculatura no nosso corpo. O músculo liso, que está relacionado às vísceras, e a gente tem a musculatura estriada. Estriada cardíaca, coração, e estriada esquelética, que está relacionada aos movimentos voluntários do nosso corpo. Beleza? Então a 2 está muito ruim. Ela não está legal. Então, dentro dessa ideia, a gente já conseguiria de boaço o quê? Ó, né? Anular a letra A. Beleza? Aí na terceira ele mete o seguinte papo: o fluido sanguíneo é formado por células e fragmentos celulares dispersos no plasma, ok? Então, em relação ao sangue, a gente tem sim as células, né? Inúmeras células, tá? E vou inclusive deixar essa questãozinha aqui para falar de medula óssea e a origem de algumas células, beleza? E fragmentos celulares, né? Que a gente pode falar e fazer a relação direta com as queridíssimas plaquetas. Beleza? Então, show de bola. Então, essa aqui tá certa, ok? E aí, a 4, ó, ele mete o seguinte papo: as válvulas do interior das veias de maior calibre impedem um refluxo sanguíneo. Bacana! Olha só, trouxe aqui, galera, artéria e veia, beleza? Muito importante a gente relacionar o seguinte, tá? Lembra que os nossos queridíssimos vasos, né, em relação à artéria e veia, eles possuem aqui uma camada de músculo liso. Agora sim, ó, a musculatura lisa lá da afirmativa 2, ok? E aí qual é o papo, galera? Né, a gente tem a relação, ó, da espessura dessa musculatura de acordo com a pressão sanguínea. Né? Lembrem que quando faz sístole dos ventrículos, a porrada que dá, contraída fortíssima, joga o sangue pelas artérias. Ó. Então o sangue, né, sai sempre pelas artérias, beleza? Do coração. E aí a necessidade de uma musculatura bem, né, desenvolvida, né, inclusive algumas fibras elásticas e tudo mais para aguentar essa pressão, filho, tá? Então a ideia de fato é que a parede, né, o que a gente chama de túnica média, ok, ó, que está relacionada aqui principalmente à camada de musculatura lisa, seja maior e mais desenvolvida nas artérias, ok? Então, ó, as veias, lembra o seguinte, como elas precisam, né, levar o sangue do dedão do pé até o teu coração de volta, meu irmão, você precisa de mecanismos para que não haja o refluxo sanguíneo. Então aquele lance, explicar como que o sangue chega na ponta do dedão do teu pé é mole. Contração da musculatura, contração, né, sístole dos ventrículos, porradão de sangue para tudo quanto é canto do teu corpo. Chega lá no dedão do pé, mole, mole. Agora, o sangue do dedão do teu pé voltar para o coração contra a gravidade, distante do coração, pressão bem baixa, é complicado. E aí, né, fica mais uma questão aí para vocês, tá? Vou deixar aqui neste link, beleza? Relacionando pressão e velocidade sanguínea.
Papo muito bacana, porque vocês vão perceber que até mesmo nas veias, por mais que a pressão seja baixa, a velocidade ela é elevada. E normalmente pergunta-se quais são os fatores que possibilitam que a velocidade do sangue seja elevada nas veias. Aí você vai ter que falar das válvulas, que são essas adaptações aqui para exatamente evitar o refluxo, beleza? E você vai ter que falar exatamente da musculatura estriada esquelética. A musculatura da tua espernoca, filho. Por quê? Tá aí a importância, ó, de exercícios físicos, de não ser sedentário e tudo mais. Porque o tônus muscular, cara, é o que garante, né? Como se você estivesse lá debaixo do dedão do teu pé, ó, apertando aqui os seus vasos sanguíneos, e esse sangue, ele tende a subir, né? Voltando para o coração. Beleza? Então, papo bem bacana, bem legal, tá? Então, as válvulas no interior das veias de calibre, né, de maior calibre, impedem o refluxo sanguíneo, perfeito. Show? E 5, as artérias levam sangue dos órgãos e tecidos corporais para o coração. Galera, lembra, artéria é o que sai, tá, do coração. Veia é o que está chegando. Show? Tranquilo? Então a 5 está muito errada. Aí você nessa brincadeira, ó, eliminando a 2 que está bem errada e a 5 você já cairia na B. Viu? Mas obviamente a gente fez análise de todas as afirmativas, que aqui no QBio é assim, filhão. A gente faz análise de tudo. Não tem porquê a gente só te dar o gabarito. Gabarito você vê lá no site da prova, tem um gabarito. Aqui a gente faz análise, a gente vê o porquê que tá errado e tudo mais. Se você ainda tiver dúvida, tu manda, pergunta que eu respondo. Beleza? Essa é a ideia. É a gente estudar, revisar em cima de conteúdos. E não deixem de assistir os vídeos linkados que eu coloquei para vocês. Que é importantíssimo. Que assim você amplia mais ainda esse conteúdo e revisa mais, né, matéria aí para a tua vida. E aí na próxima prova, com certeza, né, não vai cair igual, mas vai cair algo relacionado. Valeu? Forte abraço, até a próxima.